Mãe solteira humilhada por 30 anos como cozinheira descobre fortuna, mas enfrenta dor. Dona Maria, uma mulher de 50 anos, olhava para as paredes descascadas de sua casa e lembrava de cada grão de arroz cozido com tanto amor nas panelas do restaurante onde trabalhava. Era ali, entre os fogões e os fogos, que ela dedicou sua vida a sustentar seus 2 filhos, sempre sonhando em ser reconhecida por seu talento. Mas o que recebia em troca eram olhares de desprezo e comentários desdenhosos de seu patrão, um homem que jamais enxergou a mulher forte e capaz que ela realmente era. Para ele, ela era apenas uma cozinheira, apenas Dona Maria, a mãe solteira. E essa definição a acompanhou por anos. Após a morte de sua mãe, Maria se viu sozinha para organizar as memórias familiares, um novo peso em seus ombros cansados. Durante a arrumação, por curiosidade, abriu uma caixa empoeirada que guardava cartas antigas. Cada uma delas era um pedaço da história da sua família, mas o que fez seu coração disparar foram os documentos que provavam que sua avó era herdeira de uma fortuna dormindo em um banco no exterior. A esperança brotou em seu peito, como um sol nascendo após uma longa noite de tempestade. Os filhos de Dona Maria, ao descobrirem a notícia, começaram a sonhar alto. Uma nova casa, férias na praia, liberdade. Mas a excitação logo deu lugar a discussões. As inseguranças começaram a aparecer. As vozes, antes unidas, agora divergiam sobre o peso da expectativa. Maria sentia uma pressão, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. O olhar desconfiado dos vizinhos, que sempre a encararam como menos, ressoava em seus ouvidos. Como ela poderia lidar com tudo isso? Enquanto tentava enfrentar os obstáculos legais para acessar a fortuna, Maria se deparou com um universo que sempre esteve a seu redor, mas que nunca teve coragem de explorar. E nesse mar de incertezas, ela decidiu que era hora de mudar a narrativa. Motivada pelo amor aos filhos e pela determinação de ter seu reconhecimento, decidiu confrontar seu chefe. Naquela reunião, as paredes da cozinha, que sempre foram sua prisão, agora seriam seu palco. Com os olhos brilhando de determinação, ela falou, mostrando não só suas habilidades culinárias, mas sua força e dignidade. O que era para ser apenas um empregado submisso, agora se tornava uma mulher pronta para reivindicar seu espaço no mundo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas, enquanto as palavras ecoavam pela sala, Maria sabia que a batalha estava longe de acabar. A dor das humilhações a acompanhava, e a pergunta que ela não poderia ignorar crescia em sua mente. O que fazer com essas feridas? Perdoar aqueles que um dia a fizeram sentir-se pequena era uma escolha difícil. Estava diante de um dilema: manter a dor viva ou abraçar as novas oportunidades. E era nesse momento crucial que Maria percebia que a verdadeira fortuna não estava apenas no dinheiro, mas na família, nos laços e no amor construído ao longo de sua jornada. Com o coração acelerado e uma nova determinação pulsando em suas veias, ela se preparava para fazer a escolha que poderia moldar o futuro de sua família. Mas será que estava pronta para isso? Maria sentia que o ar estava pesado ao seu redor, como se todas as inseguranças que a cercavam quando era apenas a cozinheira fossem agora sombras dançando à sua volta. A última conversa com seu chefe ainda ecoava em sua mente, com suas palavras desdenhosas tentando a desestimular. Mas, em vez de se deixar abalar, ela sentiu uma onda de coragem. Como havia dito, a cozinha já não era uma prisão, era um espaço de transformação. Naquela noite, a casa estava envolta em um silêncio profundo. Seus filhos estavam dormindo, sonhando com um futuro melhor. Maria olhou para eles, buscando força em cada um daqueles rostos relaxados. Sem saber como seriam suas vidas no futuro, ela decidiu que não poderia esperar. Levantou-se do sofá e foi até a mesa, onde as cartas e documentos estavam dispostos de forma desorganizada. Começou a organizar os papéis, revendo cada um deles.
Aquela fortuna não era apenas um troféu, representava uma chance de mudar sua história. Na manhã seguinte, Maria levantou cedo. O sol estava tímido, mas seus raios entravam pela janela, iluminando o ambiente e trazendo um novo frescor. As ruas estavam serenas e a energia dela estava carregada de sinergia. Ela decidiu visitar um advogado, alguém que pudesse ajudá-la nesse novo caminho. A cada passo que dava, sentia o peso da incerteza nos ombros, mas ao mesmo tempo, uma faísca de esperança crescia dentro dela. Ao chegar ao escritório, Maria foi recebida por um advogado simpático que escutou atentamente sua história. Ao explicar sobre a herança, seus olhos brilharam. Isso é uma grande oportunidade. Com os documentos corretos, você pode ter acesso a esse dinheiro, disse ele com um sorriso. As suas palavras eram como música, e Maria sentia as antigas amarras começando a se soltar. Durante a consulta, algo deu um clique em sua mente. Não se tratava apenas de resolver questões jurídicas, era uma chance de se reintegrar à sociedade como alguém que merece respeito. Enquanto falavam sobre as etapas que precisariam ser seguidas, Maria percebeu que ali estava sua verdadeira libertação. A velha Dona Maria, a mãe solteira, estava se transformando na mulher forte que sempre foi. Mas as dificuldades não pararam por aí. Ao voltar para casa, viu os comentários maldosos dos vizinhos pelo caminho. Furtos de olhares, cochichos e risadas. A realidade de que nem todos torceriam por ela a atingiu como um balde de água fria. Aqueles mesmos vizinhos que sempre a trataram com desdém, agora poderiam se tornar obstáculos em seu novo caminho. A dúvida começou a sussurrar em seu ouvido. Será que realmente conseguiria? Ao abrir a porta de casa, viu seus filhos acordados, a expressão deles transmitindo uma mistura de expectativa e insegurança. Maria respirou fundo e, com um sorriso, começou a falar sobre os planos que tinha para eles. Mas ela sabia que, para realizar seus sonhos, teria que enfrentar muito mais do que apenas papéis legais. O dilema de lutar contra os fantasmas do passado e os juízos do presente a acompanharia. Com o coração apertado, Maria decidiu que precisava de apoio. Teria que unir forças, não apenas com os filhos, mas também com outras mulheres que, assim como ela, haviam batalhado durante longos anos para serem reconhecidas. Assim, uma ideia começou a brotar em sua mente. Um grupo de apoio, um lugar onde mulheres pudessem compartilhar suas histórias e se fortalecer. Enquanto a noite caía, ela pegou um papel e uma caneta e começou a anotar os nomes de mulheres que conhecia, todas que tinham enfrentado batalhas semelhantes. O que ela não sabia era que essa decisão iria mudar seu destino para sempre. E assim, uma nova jornada estava prestes a começar. Mas até onde ela estaria disposta a ir para conquistar tudo o que sonhou? Maria sentou-se à mesa, a caneta em mãos, enquanto sua mente fervilhava com a ideia do grupo de apoio. O papel à sua frente se enchia de nomes e pequenas histórias, como um mural de memórias que ainda precisava ser compartilhado. Ela podia imaginar aquelas mulheres, cada uma com seu fardo, unindo forças. Mas a dúvida ainda a rodeava. Seriam elas receptivas? Ou a desconfiança, tão comum em quem sofreu, ainda permeava seus corações? Naquela manhã, vestiu uma blusa que há muito não usava, um pouco mais arrumada, como uma forma de se lembrar da mulher que era antes de se deixar levar pelo cansaço. Ao passar pelo espelho, reparou nos olhos que, embora marcados pela luta, brilhavam com uma nova determinação. Era como se uma luz tivesse acendido, iluminando partes dela que estavam adormecidas. Maria decidiu que era hora de agir. Sem hesitar, foi até o mercado do bairro. As barracas coloridas com frutas frescas e legumes variados eram um convite à vida e à esperança. Ao mesmo tempo, a pequena comunidade estava abarrotada de rostos conhecidos, muitos deles que já haviam feito parte de suas lembranças dolorosas. Com o coração acelerado, ela começou a abordar algumas mulheres que conhecia. "Oi, Dona Clara, tudo bem? Estou pensando em reunir um grupo de apoio, algo como um encontro para a gente conversar e compartilhar nossas histórias." A reação de Clara foi um misto de surpresa e curiosidade. O sorriso dela, que antes tinha se apagado, começou a se acender novamente.
Isso poderia ser bom, Maria, para todas nós. A cada novo contato feito, mesmo diante de algumas respostas hesitantes, a sensação de que não estava sozinha se fortalecia. Maria se lembrou de muitas situações, como quando viu seus filhos tirarem notas altas na escola ou quando um cliente elogiou o prato que ela preparara. Momentos que lhe mostraram que ela sempre teve valor e que isso merecia ser reconhecido. Naquele dia, ao voltar para casa, sentiu-se como se estivesse carregando uma pequena chama dentro dela. Mesmo que alguns vizinhos ainda olhassem com desdém, agora era diferente. A responsabilidade de lutar por algo maior estava firmemente em suas mãos. Ela tinha um propósito. Mas, quando chegou em casa, algo a aguardava. Ao abrir a porta, Maria encontrou seus filhos em uma discussão. As vozes estavam altas e cheias de emoção. Assim que avistaram a mãe, o conflito esfriou, mas o clima pesado continuou. "Mãe, nós precisamos falar sobre o que as pessoas estão dizendo de você na rua", disse Lucas, o mais velho, com os olhos cheios de preocupação. O coração de Maria apertou, um frio na barriga a percorreu. O que exatamente estavam dizendo? O temor de que aquilo pudesse desmoronar tudo o que ela começava a construir a atingiu. Ela queria ser uma fortaleza para eles, mas sabia que as palavras cruéis poderiam ecoar em suas mentes. Com um suspiro profundo, decidiu não mentir. "Filhos, eu estou tentando mudar as coisas para nós, mas é normal que as pessoas falem quando veem alguém se levantando, mesmo que não entendam." Mas Lucas não parecia satisfeito. "Você não pode deixar as opiniões delas te afetarem, mãe. Você é incrível e merece muito mais." As palavras dele eram como um bálsamo, mas a insegurança ainda fazia ecoar em sua cabeça. Quais eram as reais intenções daquela comunidade que ela tentava retomar? O medo de falhar era perigoso, mas uma coisa era certa. Agora, com Lucas e Sofia ao lado dela, ela se sentia mais forte. E quando o dia seguinte chegou, Maria se percebeu preparada para a primeira reunião que organizaria. Mas algo no fundo de sua mente sussurrava. E se, ao convidar as mulheres, ela também atraísse a ira de quem não a queria lá? A noite, pesada e nebulosa, parecia prometer muito mais do que um simples encontro. E quando Maria adormeceu, sonhou não só com a reunião, mas também com as vozes que poderiam ser contrárias às suas intenções. Havia uma força muito maior em jogo. As consequências ainda estavam por vir. E em seu coração, uma pergunta se formou. Ela conseguiria realmente unir aquelas mulheres e, ao mesmo tempo, enfrentar quem ainda duvidava dela? A resposta, Maria percebeu, vinha com o amanhecer. Quando o dia raiou, Maria acordou com um misto de ansiedade e esperança. O sol entrava pelas janelas, criando um jogo de luz que dançava pelo chão da sala. Ela se espreguiçou e, por um instante, as incertezas da véspera pareciam menores. Decidida a fazer tudo dar certo, preparou um café reforçado. O aroma forte e acolhedor invadia a casa, trazendo um pouco do conforto que ela tanto desejava. Enquanto tomava sua bebida, pensou em cada uma das mulheres que havia convidado. Elas se encontrariam naquele espaço tão familiar, mas que agora parecia cercado por uma atmosfera de desafio. O coração de Maria batia forte, mas ela respirou fundo, lembrando-se da semente de coragem plantada em seu interior na véspera. Era hora de transformar ideias em realidade. Caminhou até o local escolhido para o encontro, uma pequena sala de eventos que havia sido o coração da comunidade durante tantos anos. Estava decorada de maneira simples, mas ainda carregava histórias e risos. Ao abrir a porta, uma brisa suave atravessou o lugar, e Maria imaginou que novas histórias poderiam ali germinar. No entanto, ao verificar sua lista de confirmadas, seu ânimo vacilou. Algumas mulheres haviam cancelado. A insegurança sussurrava em seus ouvidos que iam vê-la como uma intrusa, uma usurpadora de um passado que sempre estiveram prontos para esquecer. A solidão à sua volta parecia se intensificar, e por um momento a vontade de desistir a envolveu. Foi então que Lucas e Sofia chegaram. Eles entraram segurando flores improvisadas, feitas de papel colorido que fizeram na escola.
Mãe, a gente trouxe isso para dar boas-vindas, gritou Sofia, com um sorriso tão brilhante que ofuscou todas as nuvens que pairavam sobre a mente de Maria. Lucas olhou para ela e disse: Você não está sozinha, estamos com você. As palavras deles foram como um elixir, uma dose revigorante de coragem. Maria sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eles a estavam apoiando, mesmo sem compreender todo o peso que ela carregava. Juntos, arrumaram a sala, criando um ambiente acolhedor, onde cada cadeira contava uma história e esperava por novas vozes para compartilhar suas dores e conquistas. Perto do horário marcado, algumas mulheres começaram a chegar. Maria as recebeu com um sorriso nervoso, mas que logo se fez genuíno. Olhos que antes evitavam seu olhar, agora se cruzavam de maneira curiosa e acolhedora. Dona Clara, a primeira a acreditar nela, trouxe um bolo de cenoura, caloroso e recém-apsado, que logo ocupou a mesa central. Conforme cada mulher se apresentava, uma onda de histórias começava a fluir. Havia dor, mas havia também leveza nas risadas, um misto que a vida sempre parece oferecer. Maria ouviu atenta cada relato, sentindo as emoções se mesclarem entre as mulheres. Elas eram muito mais do que apenas vizinhas, eram um mosaico de vidas que se entrelaçavam em busca de um propósito comum. No entanto, enquanto criava esse espaço seguro, uma mensagem chegou a seu celular. Era um grupo de WhatsApp da comunidade. Vocês viram que a Maria está tentando reunir um grupo? Não podemos deixar isso acontecer. Aquela frase cortou-a como uma lâmina. O coração de Maria pulou. Ela sabia que não poderia ignorar a possibilidade de resistência. Antes que pudesse ponderar sobre a repercussão, uma mulher levantou a mão, angustiada. Maria, e se outras mulheres não se sentirem acolhidas? E se você estiver caminhando em direção a uma batalha perdida? As palavras a persistirem a incomodaram. Mas no fundo, Maria compreendeu que havia uma força maior em jogo. O apoio de seus filhos, as vozes que se uniam ali, tudo isso era uma base sólida. Respirou fundo e, olhando para cada uma, disse: Mesmo que encontremos dificuldades, temos que nos unir. Ninguém merece andar sozinha nesse caminho. Nesse instante, Maria percebeu que o encontro estava mais do que apenas começando. Era uma jornada que já havia iniciado, sem volta. Mas o dilema que a massa de mensagens trazia de volta ao seu pensamento a forçava a encarar uma realidade que mal começava a ser desvendada. As vozes poderiam se unir e, com certeza, outras vozes se levantariam contra. Maria sentiu um frio na barriga, mas ao mesmo tempo uma determinação crescente. Ela não estava apenas lutando por si mesma, mas por todas aquelas mulheres. O peso da responsabilidade começou a se transformar em impulso. Enquanto o encontro prosseguia, uma nova pergunta se formou em sua mente. O que mais ela teria que enfrentar para alcançar o que verdadeiramente desejava? E quem ainda se oporia a ela nessa jornada de transformação? A resposta estava se desenhando, perigosamente próxima. As vozes continuaram a se entrelaçar, enquanto Maria sentia cada vez mais forte a energia da sala. A tensão, que antes parecia sufocante, agora pulsava como um manto de solidariedade. As mulheres compartilhavam suas histórias e a conexão entre elas se tornava palpável, como se algo maior estivesse brotando naquele espaço. Mas, enquanto o ar se enchia de risos e lágrimas, a mente de Maria não conseguia se desligar do recado do grupo de WhatsApp. Aquelas vozes que se uniam davam a ela força, mas outras bem mais sombrias também começavam a ecoar em sua mente. O que aqueles comentários significavam para o futuro do encontro? E se a resistência crescesse, como ela poderia lidar com isso? Foi então que, no meio do relato de Raquel, uma mulher que falou sobre seu desejo de abrir um pequeno negócio com comida caseira, a porta se abriu novamente. Era Guilherme, o marido de uma das mulheres presentes, que entrou com um semblante tenso. Ele era conhecido por sua postura firme e, frequentemente, sua atitude ríspida em relação a mudanças na comunidade. O murmúrio na sala se acalmou e olhos preocupados se voltaram para ele. Oi, pessoal!
Começou ele forçando um sorriso, mas a tensão no ar era inegável. Acredito que precisei vir aqui para entender o que está acontecendo. Tem boato rodando de que esse grupo é uma ameaça para a nossa união. Aquelas palavras caíram como uma bomba. Maria sentiu o estômago revirar, enquanto o olhar de algumas mulheres se desviavam, claramente incomodadas. O ambiente, que antes era de acolhimento, transformou-se em um campo de batalha silencioso. Uma ameaça? Como assim? Rebateu Dona Clara com a voz forte. Nós só queremos um espaço para nos expressar, para compartilhar e crescer juntas. Ninguém quer guerra, Guilherme. Houve um silêncio. As paredes pareciam encolher, e as imagens nas mentes das mulheres se tornaram sobrepostas com lembranças de rejeição, dores, de um pertencimento que se tornara apenas um eco. Maria sentiu um nó na garganta, mas ao mesmo tempo a determinação se acendeu. Esse grupo é sobre união, não divisão, disse Maria, envolvendo suas mãos ao redor do microfone que usava. Nós somos mais fortes juntas. E se você está aqui para isso, bem-vindo. Mas se você está aqui para nos separar, então estamos em um caminho muito diferente. As palavras saíram mais firmes do que planejara, mas ecoaram com sinceridade. E, enquanto falava, a sala pareceu mudar novamente. Os olhares que antes refletiam receio, agora fulguravam com uma nova esperança. Maria percebeu que ela não estava mais sozinha, que aquele combate clamava por união. Antes que o clima pudesse se dissipar, Sofia, a filha de Maria, levantou-se e, cheia de inocência, falou alto. A gente só quer que a mamãe ajude todo mundo. O efeito de suas palavras foi instantâneo. As mulheres se entreolharam e muitas não conseguiram segurar as risadas. A tensão foi quebrada, mas o recado de Guilherme ainda pairava na atmosfera. Ele, no entanto, manteve-se firme, mas o sorriso já não parecia tão forçado. Eu só quero garantir que todos estejam em segurança. A comunidade não precisa de mais conflitos, disse ele, mais calmo, olhando agora para Maria, como se estivesse realmente começando a entender. Conflitos podem surgir, é verdade, Maria disse, com um sentimento profundo de compreensão. Mas, em vez de se distanciar, que tal se você se unisse a nós? Essa luta é por um espaço de acolhimento, é por empoderamento. Queremos que outras mulheres não sintam medo de ser quem são. As palavras reverberaram e a sala fervia em aprovação. Agora, mais do que nunca, a determinação de Maria parecia ser o baluarte de um novo começo para todas. Mas, no fundo, uma voz interna ainda ecoava. O que mais estava por vir? Quando a reunião se dissolveu em abraços e risadas, Maria olhou para o celular novamente. Uma nova mensagem piscava na tela. Você não pode simplesmente ignorar o que os outros dizem, Maria. Isso pode se tornar um problema. Um calafrio percorreu sua espinha. O que mais ela teria que enfrentar? E quando a porta se fechou atrás da última mulher, a dúvida começou a se formar em seu coração. Estaria ela realmente preparada para a luta que poderia estar à sua frente? Maria sentiu o peso da última mensagem como uma pedra no peito. As palavras digitadas poderiam ser vistas como uma advertência, mas para ela eram um impulso. Enquanto arrumava as cadeiras que foram desfeitas pela energia do encontro, sua mente não parava de estudar cada detalhe. O que poderia vir a seguir? E se Guilherme fosse apenas a ponta do iceberg? Dona Clara foi a primeira a sair. Seu olhar carregava uma mistura de cansaço e coragem. Ela parou ao lado de Maria e segurou seu braço com carinho. Querida, você fez um trabalho incrível hoje. A verdade precisa ser ouvida e você foi a voz dela. Mas lembre-se, nem todos estão prontos para ouvir. Um aperto no coração de Maria. Claro que sabia disso, e cada palavra de Clara ressoava profundamente. Obrigada, Dona Clara. Precisamos continuar isso. Não podemos deixar que o medo nos paralise. Era um passo, mas ainda havia um longo caminho pela frente. A mãe de Sofia respirou fundo e começou a contar as histórias que ouvira. Algumas mulheres ainda precisavam de apoio, coragem e, principalmente, informação. Como poderiam se fortalecer juntas se aquelas vozes internas não calassem?
O eco dos movimentos de resistência fora da sala tornava-se cada vez mais presente e Maria sabia que cada passo e cada história eram parte de uma corrente poderosa. Naquela noite, envolta em seu cobertor favorito, Maria se viu relendo uma das mensagens que não pôde evitar de ignorar. Lembre-se, Maria, não é só o que elas falam, é o que você sente dentro de você que determina a sua coragem. Ela piscou para a tela, tentando decifrar a sabedoria oculta nas palavras. O que seus instintos estavam tentando lhe mostrar? O telefonema inesperado de Raquel na manhã seguinte trouxe uma nova dimensão ao que estava acontecendo. Maria, você pode vir aqui para discutirmos um plano? Eu sinto que precisamos organizar algo maior, um evento, uma manifestação da nossa união. A empolgação na voz dela era contagiante. O coração de Maria disparou, mas ao mesmo tempo uma sombra de dúvida pairou. Raquel, e se as pessoas não aceitarem? E se isso só piorar tudo? A insegurança escorreu pelo tom de sua voz. Se não tentarmos, já estamos perdendo, respondeu Raquel. É hora de mostrar que somos mais fortes do que acreditam. Vamos fazer isso juntas. Maria sentiu a energia fluindo novamente. Era uma chance de transformar o medo em mudança. Combinariam um encontro com as mulheres da reunião anterior, cada uma trazendo mais uma pessoa de confiança. Seria a oportunidade de fortalecer aqueles laços que surgiram como flores entre as pedras. O dia se transformou em um turbilhão, e enquanto Maria cuidava de Sofia, a pequena parecia perceber a ansiedade da mãe. "Mamãe, você vai ficar bem?" A pequena perguntou, os olhos grandes e cheios de preocupação. Naquele instante, Maria sentiu uma mistura de amor e responsabilidade. Ela era a fortaleza, mas também era humana, vulnerável, e isso tornava seu desejo de lutar ainda mais forte. As horas passaram e o encontro parecia se aproximar velozmente. Maria se pegou admirando a luminária da sala, a luz suave lançando sombras dançantes ao longo dos anos. Assim como Maria, ela precisava se lembrar de que o momento certo sempre surge, mesmo nas horas mais sombrias. Quando a reunião começou, a sala pulava de energia e expectativa, mas uma mensagem estonteante surgiu novamente no celular de Maria. "Você não entende que mulheres juntas podem ser perigosas, Maria? Você poderá perder tudo o que conquistou?" Coração acelerado e mãos tremendo, ela olhou em volta, sentindo a presença de tantas ali dispostas a enfrentar as duras realidades. E naquele instante, a dúvida se transformou em responsabilidade. Elas não eram apenas mulheres numa sala, eram guerreiras de uma nova era. Mas como lidar com os fantasmas que rondavam sua determinação? Com a mente girando, o que viria na próxima reunião era incerto, mas Maria sabia que um novo desafio estava à espreita. Maria sentou-se em uma das cadeiras, tentando acalmar a tempestade de emoções dentro dela. O olhar das mulheres era de expectativa, mas também de apreensão. Elas estavam ali, e isso significava que cada uma tinha suas próprias histórias para compartilhar. E com isso, um poder oculto se revelava, como uma luz que começava a brilhar no fim de um túnel escuro. "Oi, gente, obrigada por terem vindo", começou Maria, a voz firme, mas com um leve tremor. "Estamos aqui para fortalecer nossa voz, nossas histórias e principalmente nossas vidas. Sei que muitas de vocês podem estar com medo, mas juntas seremos mais fortes." Um murmúrio de apoio percorreu a sala. Maria sorriu, absorvendo aquele calor. Enquanto falava, lembrou-se da mensagem que a assombrava. As palavras de ameaça pareciam distantes, quase irreais naquele momento. Elas precisavam de esperança, e ela estava disposta a dar o primeiro passo. Conforme as mulheres começaram a compartilhar suas experiências, o clima da sala foi mudando. Sorrisos tímidos logo se transformaram em lágrimas de alívio e risadas de identificação. Maria escutou atentamente, sentindo seu coração acelerar a cada relato de superação, dor e luta. Era como se cada história contada fosse uma pedra a menos em um peso que há muito ela carregava. "Eu sempre cuidei da minha família, mas nunca pensei que poderia ter a minha própria voz", disse Isabel, uma mulher de cabelos grisalhos, os olhos brilhando de emoção. "Você é forte, Isabel", uma outra mulher gritou, e aplausos ecoaram na sala.
Maria sentiu um calor subir pelo corpo, uma onda de união que ultrapassava o espaço físico. Elas não eram apenas testemunhas da dor, mas sim a luz de um novo amanhecer. Mas no fundo, Maria sentiu uma inquietação. A mensagem perturbadora ainda girava em sua mente como um eco. Depois de algumas histórias, decidiu que era hora de falar sobre a verdade que atormentava seu coração. Eu recebi uma mensagem, uma advertência. Dizem que mulheres juntas podem ser perigosas. Então, meu medo por um momento se transformou em dúvida. Mas a força que todos vocês mostraram aqui hoje me faz questionar. O que é mais perigoso? Uma mulher empoderada ou a manutenção do silêncio? O silêncio que se seguiu era carregado. As mulheres olhavam para ela, refletindo sobre suas próprias verdades, sobre as correntes que as prendiam. Então, uma mão se levantou. Era Raquel, que havia se mantido quieta, mas agora seus olhos estavam cheios de determinação. Maria, é isso. Não podemos permitir que essas vozes do medo nos dominem. Precisamos planejar algo que vá além de uma reunião, um movimento, uma marcha. A sala explodiu em murmúrios de aprovação e o medo parecia dissolver-se no ar. O pensamento de uma manifestação começou a tomar forma. Seria um evento capaz de reunir não apenas aquelas mulheres, mas também outras que estavam lutando em solidão. Maria sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. As ameaças não seriam suficientes para silenciá-las. Enquanto discutiam estratégias e ideias, o otimismo começava a envelopar a sala. Mas, no fundo, Maria sabia que precisaria enfrentar os fantasmas que a cercavam. E, sem avisar, um novo choque atingiu sua mente. Ela se lembrou de Guilherme. Ele poderia ser uma figura-chave nesta história, para o bem ou para o mal. O coração pulsava com uma pergunta. O que aconteceria se ele decidisse se opor ao seu movimento? Com essa dúvida ardendo, Maria olhou nos olhos de cada mulher ao seu redor. A força que ela sentia ali era palpável, mas a luta apenas começava. Chegou o momento da verdade. Qualquer passo em frente agora teria repercussões profundas. O espírito de união era forte, mas a ameaça ainda pairava no ar, e Maria tinha que decidir, enfrentar Guilherme ou calar-se novamente. O que ela escolheria fazer? As horas passaram voando, mas na sala o tempo parecia parado. As mulheres continuavam a discutir a marcha, o fervor se espalhando como fogo em palha seca. Maria não conseguia deixar de sentir um misto de esperança e ansiedade. O pensamento em Guilherme a consumia. Ele sempre foi um homem forte, crítico e muitas vezes insensível. A ideia de que ele pudesse tentar desmanchar seu plano a deixava angustiada. Precisamos de um repertório de histórias. Vamos coletar as experiências de todas para que elas se sintam ouvidas, disse uma mulher chamada Fernanda, que tinha os olhos arregalados de determinação. Nesse momento, Maria percebeu que os olhares daquelas mulheres estavam em busca de cada palavra que ela tinha a dizer. Nunca havia sentido tanta responsabilidade. O peso em seus ombros era imenso, mas ao mesmo tempo, uma energia pulsante a encorajava. Se ela decidisse agir, não era apenas por ela, mas por cada uma delas. Sim, vamos coletar relatos e fazer um mural, ela exclamou, e as mulheres aplaudiram, seu entusiasmo gerando uma corrente de vibração que preenchia a sala. Precisamos mostrar coragem, precisamos que o mundo veja quem somos. O grupo então se organizou em equipes, cada uma dividida em tarefas. Quando as conversas começaram novamente, Maria começou a se afastar um pouco, precisando de um espaço para respirar. As ideias borbulhavam em sua mente e ela sabia que precisava de um momento sozinha para avaliar o que estava prestes a fazer. Com um leve tremor nas mãos e um nó na garganta, Maria decidiu dar uma volta pelo quarteirão. Precisa de ar, clareza. O sol começava a se colocar, pintando o céu de laranjas e rosas suaves. A beleza daquele momento contrastava com a tempestade em seu coração. Guilherme. Ele tinha o poder de transformar tudo isso em poeira. Enquanto caminhava, lembranças de momentos passados com ele se acumulavam em sua mente. As críticas, as palavras que a feriam, a sensação de nunca ser o suficiente. Mas a lembrança do olhar solidário de Isabel passou pela sua cabeça como um estalo. Ela não estava mais sozinha. De repente, ela sentiu um peso frio na barriga ao pensar em encará-lo. E se eu falhar? E se ele me impedir?
O que eu faço se ele não estiver do meu lado? Eram perguntas que formigavam em seu cérebro. Mas, ao mesmo tempo, a lembrança daquelas mulheres unidas a forçava a sacudir a cabeça. Elas eram a razão pela qual ela não poderia recuar. Ela decidiu que enfrentá-lo era a única opção. Mas como traria essa conversa até ele? Maria começou a traçar um plano. Sabia que precisava escolher as palavras certas e o momento ideal. Pela primeira vez, algo dentro dela se ativava, como uma luz que havia sido acesa de repente. A marcha não seria só um evento. Era o símbolo de tudo pelo que ela havia lutado e sofrido. Ao voltar para a sala, Maria estava determinada. Sabia que precisaria compartilhar seus sentimentos com as mulheres, mas também precisaria da coragem delas para enfrentar Guilherme. Quando entrou, o murmúrio de apoio se transformou em silêncio contemplativo. "Meninas, eu quero compartilhar algo com vocês", começou, sentindo o coração pulsar intensamente. "Eu decidi que irei conversar com Guilherme. Ele pode ser a chave para o nosso movimento, ou uma porta fechada, mas eu não posso mais silenciar o que sinto." O ambiente ficou tenso e as mulheres a olharam com expectativa, como se estivessem esperando o momento de se unirem a ela. Mas, em meio a tudo, uma dúvida surgiu. E se ele não aceitasse? Maria precisava ser forte e a força das outras mulheres a motivava. Mas, de repente, o medo apareceu, como uma sombra que se aproximava. O que acontecerá quando ela revelar suas intenções? Logo, uma nova ideia emergiu. Seria a hora de convidar Guilherme para a reunião? Poderia ser a única chance de estabelecer um diálogo e mostrar a ele a força da união feminina que ela finalmente descobrira? Maria respirou fundo. O próximo passo seria crucial. Maria percorreu a sala com o olhar fixo nas mulheres ao seu redor. Sentia cada coração pulsando como um tambor. Cada respiração carregava o peso da decisão que estava prestes a tomar. A adrenalina percorria suas veias. Seria uma conversa profunda, um divisor de águas. O tempo parecia acelerar enquanto ela tentava colocar seus pensamentos em ordem. "Oi, eu sou a Maria", disse, olhando diretamente para Fernanda. "Vocês se lembram de mim?" O fato de estar ali, rodeada por aquelas mulheres incríveis que compartilhavam suas dores e sonhos, lhe davam um inesperado respaldo. Era quase como um poder, uma força que ela nunca soubera que possuía. "Sim, estamos aqui por você, Maria!" gritou Fernanda, fazendo com que as outras mulheres aplaudissem de novo. As histórias de cada mulher aqui são peças valiosas desse quebra-cabeça. Se eu trouxer Guilherme para o nosso meio, quero que ele compreenda isso. Que ele veja que não somos apenas vozes solitárias, ela continuou, agora mais firme. Mais uma vez, o murmúrio subiu, mas havia um brilho de apoio nos olhos delas, e isso fez Maria sentir que ela estava no caminho certo. Mas também não podia ignorar a sensação de que estava colocando tudo em risco. E se Guilherme a rechaçasse? E se ele decidisse que o melhor era deixar tudo como estava, mesmo que as coisas fossem tão ruins? Melhor ficar quieta, deixa passar. Despertou um nó em sua garganta. Ela respirou fundo. "Vamos fazer algo juntos. Estarei conversando com ele, mas precisamos de todas vocês para tornar essa conversa um sucesso. Vocês aparecem na reunião, certo?" Ela pescou em meio ao silêncio. Um acento de cabeças acenando, sorrisos incentivando. Era isso que a motivava. A força das mulheres, suas histórias, suas lutas. Cada olhar fixo em Maria a deixava mais confiante. Elas estavam com ela. Então, vamos nos preparar. Precisamos criar um espaço seguro para ele. Um lugar onde ele possa entender o que estamos lutando. Essa luta é nossa e queremos que ele veja. O grupo começou a trocar ideias. As mulheres sugeriram diferentes abordagens, algumas mais emocionais, outras pragmáticas. Maria ouvia atentamente, anotando tudo em um caderno surrado, que já guardava rascunhos de desabafos e anotações sobre suas próprias vivências. As ideias pulsavam, novas estratégias ganhavam vida e pareciam formar uma conexão invisível entre elas. Mas a insegurança não a abandonava. No final das discussões, Maria se retirou para um canto, onde a luz da sala não chegava tão forte. Seu coração estava inquieto e seus pensamentos se dividiam.
Sentou-se, encostou a cabeça da parede e fechou os olhos por um momento. Guilherme. Ele era uma incógnita, uma força que poderia levá-la a um lugar que ela não queria visitar. De repente, uma voz familiar a surpreendeu. Oi, Maria, você está bem? Era Isabel. A preocupação estava estampada no rosto dela, e isso fez Maria querer confiar. Não sei, Isabel. É tudo tão incerto, tão complicado. Isabel se aproximou e tocou seu ombro. Lembre-se de que você tem um exército ao seu lado. Nós vamos lutar por isso. Você se lembrou do que discutimos? Essa não é apenas a sua batalha, mas a nossa. Maria sentiu um calor em seu peito. Isabel estava certa. Era um batalhão de mulheres determinadas. O poder da união era inegável, como se essas pequenas interações pudessem influenciar alguém como Guilherme. Vou precisar de você lá, Maria murmurou baixo, quase como uma oração. Claro que sim, estarei lá de coração e alma, respondeu Isabel. A determinação de Maria se intensificou. Era hora de agir. No fundo, sabia que era a chance de mostrar a Guilherme que não estava mais sozinha e que ela tinha um grupo valioso ao seu redor. Como uma chama acesa, sua convicção crescia. Enquanto respirava profundamente, uma pergunta cortou seu raciocínio. Conseguiria mesmo ele entender? Sem mais hesitar, decidiu que de um jeito ou de outro precisaria descobrir. Derretendo a ansiedade, seu novo propósito pulsava forte dentro dela, um sinal de que já não havia volta. Como ela poderia trazer Guilherme para a reunião? A ideia começou a borbulhar na mente dela, uma semente de esperança nascia lá dentro. E se houvesse mais do que apenas uma conversa? E se eles se encontrassem de verdade? A amizade nos momentos mais difíceis poderia abrir portas inesperadas. Maria estava em um turbilhão de emoções. Após dias de encontros, risadas e apoio, havia finalmente chegado o momento de enfrentar Guilherme. A ideia de trazê-lo para a reunião parecia mais do que apenas uma oportunidade. Era uma chance de unir as forças que haviam se formado ao redor dela e transformar o medo em força. Sentou-se à mesa, cercada pelas mulheres que havia conhecido em meio às suas lutas. Cada uma delas trazia consigo uma história de dor e superação, e isso a inspirava a ser forte. Maria olhou para Isabel, que lhe sorriu de volta com confiança. Elas estavam juntas nessa jornada, e isso lhe dava coragem. Minhas amigas, eu decidi que vou falar com Guilherme, não só para explicar nossas intenções, mas para mostrar a ele que somos uma comunidade unida, que somos mais do que isso. Preciso que vocês estejam comigo. Essa conversa não é só minha, é de todas nós, disse Maria, sentindo o coração pulsar em seus ouvidos. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. As mulheres assentiram, entusiasmadas, e uma a uma começaram a compartilhar suas ideias sobre como poderiam ajudar. Sugestões foram feitas, desde algo emocional até maneiras pragmáticas de abordar a conversa. Aquela união formava uma base sólida, e Maria sentia que juntas poderiam mudar até mesmo a visão de Guilherme. Enquanto o diálogo fluía, Maria começou a planejar. Precisamos demonstrar que nosso grupo é um espaço seguro e acolhedor. Eu quero que Guilherme veja o valor que temos. Nossa força vem da solidariedade e do apoio mútuo, declarou. A energia na sala era contagiante. Juntas, decidiram criar um mural com as histórias de cada mulher que ilustraria a força da coletividade. Maria sorriu ao imaginar o impacto que essa exibição poderia ter. Era uma maneira de unir vozes, histórias e experiências que, em conjunto, poderiam transformar a percepção de quem os ouviria. Mas as dúvidas mais sombrias sempre surgiam. E se Guilherme reagisse mal? E se ele apenas descartasse tudo como tolice? Mas a verdade ressoava forte. Maria nunca esteve tão longe de sua essência, e com essas mulheres ao seu lado, ela sabia que deveria seguir em frente. Se ele não entender, pelo menos eu vou saber que... Fiz a minha parte, pensou. Quando o dia da reunião chegou, Maria estava nervosa. A sala estava decorada com flores simples e o mural, preenchido com histórias emocionantes, brilhava como um farol. As mulheres começaram a chegar, cada uma trazendo a força e a coragem que juntas formavam um poderoso exército. Guilherme entrou e a sala parou. Ele parecia hesitante, mas curioso.
Maria respirou fundo. A tensão no ar era palpável. Oi, Guilherme. Obrigada por vir, disse ela, tentando manter a voz firme. Os olhares de apoio das mulheres ao seu redor trouxeram um pouco mais de segurança. Maria, o que está acontecendo aqui? Vi as mensagens e a preocupação está me consumindo, disse ele, olhando para as mulheres que observavam em silêncio. Maria percebeu que essa era a oportunidade. Estamos aqui para falar sobre criação de laços e apoio entre mulheres da nossa comunidade. Queremos construir algo positivo, algo que beneficie a todos nós, respondeu ela, com firmeza. Quando as mulheres se unem, elas se tornam mais fortes, e isso é um reflexo de uma comunidade forte, em vez de uma ameaça. A tensão na sala começou a se dissipar, e Guilherme a observava com uma nova expressão no rosto. Mas você entende que essas mudanças não são fáceis? Eu me preocupo com a ideia de que isso cause discussões aqui, ele disse, precisando ser convencido. Sim, mas o que queremos é criar um espaço de empoderamento. Aqui, todas têm a chance de contar suas histórias e se apoiar mutuamente, Maria respondeu, lembrando-se do impacto que essa luta tinha em cada uma delas. Essas mulheres são especiais, cada uma lutou por tanto. Se nós formos fortes juntas, a comunidade se tornará mais forte também. Quando terminou de falar, o murmúrio da sala ressurgiu. As mulheres começaram a compartilhar suas histórias, uma atrás da outra. Cada relato estava impregnado de emoção e resistência, mostrando a Guilherme o quanto essa reunião era, de fato, um ato de amor e união. A expressão dele começou a mudar, e Maria viu a compreensão se formar em seu olhar. Talvez eu tenha subestimado o que vocês estão tentando fazer. A mudança pode ser difícil, mas não é impossível, disse ele com sinceridade. As palavras dele trouxeram uma onda de alívio. Maria não percebeu as lágrimas que escorriam de seus olhos. Nós estamos prontas para isso, e precisamos que você nos veja como associadas, não como opositoras, murmurou ela, com um sorriso confiante. Com o apoio das mulheres ao seu lado, Maria sentiu que havia conquistado um espaço ao ar livre, um lugar onde elas podiam ser ouvidas e respeitadas. Guilherme olhava agora para cada uma delas, não como intrusas, mas como aliadas. A notícia de sua luta começou a se espalhar pela comunidade, e logo outras mulheres se uniram a elas. Maria percebeu que o início de tudo foi mais do que sobre ter força, foi sobre construir juntos. E enquanto as mulheres continuavam a se reunir, o coração de Maria pulsava com gratidão. Ela tinha criado um espaço seguro para que suas vozes ecoassem e fossem escutadas. E assim, Maria ficou sabendo que era possível transformar sua dor em esperança, que a verdadeira riqueza estava ali, nas conexões feitas e nos abraços compartilhados. A jornada estava longe de acabar, mas agora cada passo seria uma dança entre a coragem, amor e solidariedade. Ela não era mais apenas Dona Maria, a cozinheira, mas sim Maria, a mulher que se levantou e fez a diferença. Se você chegou até aqui, precisa fazer algo importantíssimo agora. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para ajudar o algoritmo a espalhar mais relatos inspiradores. Comente suas reações e teorias sobre essa incrível conclusão e, por favor, compartilhe imediatamente este vídeo com no mínimo 5 amigos que precisam ver essa transformação poderosa. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.